paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 24/11 de 2020, terça-feira, e eu estou aqui, juntamente com vocês, para trazer uma reflexão para a nossa vida, porque eu tenho certeza de que hoje é o dia em que o Senhor nos separou para nós estarmos nesse momento, eu aqui no meu lar e você aí assistindo ou ouvindo essa meditação, que ela vai ter uma grande importância na nossa vida. Amém, irmãos? Eu não queria me prolongar muito, porque a gente sabe que a gente está dentro de um templo ali assistindo o culto. É diferente de nós estarmos aqui assistindo uma mensagem pelo celular. Não é a mesma coisa de a gente estar reunido ali sentindo o calor, né, um do outro. O calor humano, a presença física, ela é diferente. Então eu queria nessa noite aqui ser bem sucinto nessa meditação, porque o que importa não é o tempo em que nós vamos falar, mas sim o que nós vamos falar e de que nós vamos falar. E eu queria nessa noite trazer aqui para a nossa reflexão, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, que diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vivemos num mundo que é um mundo meio agitado. Nós vivemos num mundo em que as coisas são tão corridas. Vivemos o nosso dia a dia atarefados. Costumamos dizer que a gente não tem tempo para nada, como foi pregado no domingo lá na igreja. E o pastor falou de que o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. E uma das maneiras que nós deveríamos ter em mente para investirmos melhor é no nosso tempo. As pessoas costumam dizer que nós perdemos tempo com tantas outras coisas, mas eu tenho para mim de que nós estamos investindo o nosso tempo naquilo que nós acreditamos que é melhor para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que é melhor para a gente passar um dia na presença de Deus do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Ou seja, o nosso maior prazer tem que ser estar na presença daquele que pode nos proporcionar alegria, felicidade, paz de espírito, do que em qualquer outro lugar deste mundo que não tem condições de nos trazer essa paz e essa alegria verdadeira que o Senhor, que o nosso Deus, Ele tem. Porque pode passar um dia na presença dEle e você vai ser feliz, vai ter a paz de Deus, vai sentir paz de espírito. E passe a vida inteira no mundo, que é uma alegria passageira. Gasta-se dinheiro com tantas coisas para buscar uma felicidade que é uma felicidade momentânea. Mas na presença do Senhor, Ele diz, eu queria estar, o salmista diz, um dia na presença de Deus, porque para mim vale muito mais do que eu estar 1000 anos em qualquer outro lugar. Então a nossa correria do dia a dia faz com que a gente invista o nosso tempo em muitas outras coisas que não nos vai trazer a felicidade, não vai nos trazer paz de espírito. Nós vamos viver uma vida sempre numa correria e buscando sempre coisas que alimentam a nossa carne em detrimento do nosso espírito. Porque a Bíblia diz de que se nós alimentarmos o nosso espírito, nós vamos nos inclinar para as coisas de Deus. Se nós alimentarmos a nossa carne, nós vamos nos inclinar para as coisas do diabo. Ou seja, se nós alimentarmos o nosso espírito, inclinaremos para as coisas do espírito. Se nós alimentarmos somente a nossa carne, nós vamos inclinar para as coisas
que são da carne. E o espírito é vida, a carne é morte. Então a gente investe pouco tempo naquilo de que realmente vai nos trazer a felicidade verdadeira, a verdadeira alegria que é de estar em Cristo Jesus. E a palavra de Deus aqui nos diz que nós temos que seguir a paz com todos. Como a gente investe pouco tempo em buscar a presença do Senhor, em nos consagrarmos, em buscarmos a verdadeira alegria e felicidade que está em Cristo Jesus, a gente percebe de que há pessoas que vivem uma vida triste, uma vida deprimida, uma vida sem esperança e uma vida vazia da presença de Deus, faz com que as pessoas elas passam a ter medo do dia a dia, porque as perspectivas, segundo o homem, elas não são boas, porque são tantos obstáculos que nós temos que ultrapassar para nós conseguirmos conquistar alguma coisa, que a presença de Deus em nossa vida, ela se torna muito importante para nos encorajarmos, para nós termos aquela coragem e lutar pela nossa vitória. Então, a pessoa que vive uma vida sem a presença de Deus, ela vive uma vida triste, uma vida irritada, qualquer coisa aborrece. E para tu viver uma vida de santidade, a gente precisa de se aproximar do Senhor, de buscar as coisas do Espírito. Porque a verdadeira paz, ela vem de Deus. A paz que o mundo oferece é uma paz passageira. A alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira. Então, no nosso dia a dia, se nós não buscarmos a presença do Senhor, nós não vamos alcançar a nossa santidade. Porque ser santo é nós sermos separados. Porque para a gente ser santo, a gente tem que viver uma vida com o Senhor, cheios da presença de Deus. Então, nos alimentando daquilo que vai nos trazer essa paz, essa alegria. E essa santidade é uma santidade que é um pré-requisito que o Senhor ele já determinou. Nós temos que ser santo. Porque sem a santidade, a gente não vai conseguir viver uma vida neste mundo, fazendo a diferença para que o mundo, ou as pessoas que estão neste mundo, o sistema, eles possam ver de que, através da nossa vida, nós somos diferentes e essa mudança ela pode acontecer. Porque não basta a gente falar, nós temos que ser exemplo. Falar da Bíblia, muitas pessoas falam, citam versículos isolados, fora de contexto, para o seu próprio interesse. Mas a gente viver o que a Bíblia ela diz, é que vai fazer a diferença e vai mudar essa nação, este mundo. E as pessoas realmente vão falar, ali tem uma pessoa de que ela é santa. Ali tem uma pessoa de que verdadeiramente ela vive o que ela prega. E através desse comportamento as pessoas vão começar a observar de que o teu comportamento condiz com o que você prega, e aquilo que você prega é uma palavra que muda a tua vida e o teu comportamento para melhor. As pessoas também vão querer se alimentar dessa palavra, porque não vai ser somente o que você está falando, mas sim a tua vivência. E a gente precisa de ser santo, porque a Bíblia diz que nós temos que ser santos, porque sem a santidade, a lei diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santidade, nós não vamos conseguir ver o Senhor. E nós temos que ter paz com as pessoas. Nós temos que viver em paz. Além da gente ter paz, nós temos que viver também em paz. Porque tu ter paz é uma coisa, e você viver em paz com os outros é outra coisa. Porque a paz é sinal de que não tem guerra. Não é assim? Os países, por exemplo, na época do rei Salomão, houve paz. Foram 40 anos de quê? De paz. Não teve guerra. Mas os reis que antecederam Salomão, havia sempre guerra. Tinha guerras entre eles. Então, essa paz
que o rei Salomão ele trouxe na época em que ele foi rei, foi o quê? Através da sabedoria que ele teve. Então nós temos que viver em paz, ter a paz de Deus em nosso coração, estar em paz com as pessoas, e nós temos que ser santos, porque sem a santidade, sem a santidade, a gente não vai ver ao Senhor. Então nós temos que viver em paz, irmãos. Eu sei que é difícil, porque no nosso dia a dia, as coisas não contribuem muito para que a nossa vida ela seja uma vida de paz com as pessoas. Porque as pessoas no nosso dia a dia, elas nos irritam, elas nos aborrecem. E a gente sabe que isso aí não é a pessoa em si, não são as pessoas em si. A gente sabe de que o que rege o nosso mundo material é um mundo espiritual. E é uma força do inimigo que ele utiliza para essas pessoas que dão lugar para tentar acabar com a nossa paz. Mas a gente sabe de que a única maneira de a gente combater isso é se santificando, é buscando a presença do Senhor. É viver uma vida de santidade, uma vida de oração, é viver uma vida cheia da presença do Senhor. Porque é isso que vai nos dar força para nós vivermos o nosso dia a dia, trabalhando, estudando. E a nossa meta é essa, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida em paz com as pessoas. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, a nossa luta não é contra o patrão, a nossa luta não é contra os políticos, a nossa luta não é contra as pessoas ruins que atuam neste mundo, não. Mas a nossa luta, ela é o quê? Ela é contra o Espírito. Que a Bíblia diz, a nossa luta, ela não é contra o sangue, mas ela é contra o quê? Os principados e potestades. Então, irmãos, o mais importante é isso, a gente viver uma vida de paz, viver uma vida de santidade, porque a gente sabe que tendo paz e sendo santo, a gente vai conseguir ir para o céu. Porque o nosso objetivo é esse, é viver uma vida de santidade, de paz, ter um coração limpo, puro, porque é isso que vai nos conduzir para o céu. E é isso que o Senhor quer, santidade. A gente se separar das coisas deste mundo, a gente se consagrar, buscar a presença do Senhor. E nessa terça-feira, dia 24 de novembro de 2020, eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação, porque eu tenho certeza de que uma das coisas que a gente menos às vezes se preocupa é com o nosso tempo. E o nosso tempo ele é precioso, irmãos. Então, que nós possamos investir melhor o nosso tempo, investir na obra do Senhor, investir na nossa vida, na nossa caminhada com o nosso Deus, no sentido de que vamos investir 1 hora do nosso tempo lendo a Bíblia, estudando. Vamos investir 30, 40 minutos orando, adorando. Porque é isso aí que vai nos alimentar e vai nos dar força para quando chegar um momento mau, um momento difícil, a gente encontrar forças em Deus para superar. Porque quando a gente investe, a gente pode ter certeza de que nós vamos colher. Porque tudo que nós estamos fazendo, um dia nós vamos colher. Então, se a gente investe nosso tempo buscando ao Senhor, quando a gente precisar, a gente vai colher esse fruto. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar, que essa terça-feira possa ser uma terça-feira de bênção, de vitória para você. E não desanime, irmãos. Continue buscando, orando, buscando o Senhor. Porque eu tenho certeza de que o Senhor ele tem uma bênção para cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar e nos dar uma outra oportunidade. Leia aí em casa, Hebreus 12, do versículo 14, e medite um pouquinho sobre essa palavra. Veja de que maneira você pode se tornar uma pessoa santa. Veja de que maneira você possa ter paz, viver uma vida de paz, em paz. Porque isso é importante, irmãos, meditar na palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa nos conceder uma outra oportunidade de nós estarmos aqui meditando e refletindo sobre a palavra dele. Amém.